Fala galera da Escola Mafra, alunos no curso online de guitarra. Hoje nós vamos aprender sobre a tablatura, parte 1. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem dela. O primeiro registro que a gente tem, né, de tablaturas foi na Europa por volta do ano 1300. E aqui tem até alguns exemplos de algumas tablaturas que existiam. Na Ásia existem relatos de tablaturas muito mais antigas, mas no caso, como a gente estuda a música ocidental, a gente não vai focar muito é, né, nessas tablaturas na Ásia. E essas tablaturas aqui, originalmente, elas foram escritas para o alaúde, que era um instrumento muito popular na época, que é esse daqui que está desenhando aqui. Então aqui estavam alguns exemplos e alguns números que eles usavam para essas tablaturas aí. Então, a tablatura que a gente usa agora, que é muito popular, ela é formada por 6 linhas. Então, se você ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diferente da partitura, que a partitura tem 5 linhas, que é outra forma de notação, que a gente vai ter uma introdução e um aprendizado numa outra aula. Então, assim, a vantagem da tablatura é o seguinte: a guitarra tem 6 cordas, a tablatura também tem 6 linhas. Então, logo fica meio que óbvio que cada linha da tablatura vai representar uma corda da guitarra ou violão. Então, uma das vantagens da tablatura é que ela mostra a posição exata onde você vai tocar aquela nota no braço. Só que a tablatura ela só mostra pra gente a altura das notas. Lembra que a gente aprendeu o que é altura? A altura é grave ou agudo. Então, a tablatura, a única coisa que ela consegue escrever é a altura, ou seja, se a nota é grave ou aguda. Ela não escreve duração da nota, ela não escreve intensidade, ela não escreve dinâmica, ela não escreve praticamente nada, a não ser a altura e algumas técnicas específicas que a gente vai ver na próxima aula de tablatura, que é umas indicações de técnicas específicas de guitarra e de violão que a tablatura mostra pra gente. Então, o jeito mais fácil de você visualizar uma tablatura e comparar com o braço da sua guitarra é você pegar a guitarra e deitar ela no seu colo, do jeito que você está segurando ela, e olhar ela de cima para baixo. Agora imagina que o braço da sua guitarra, que está deitado no seu colo com as cordas viradas para cima, se transformasse numa folha de papel. Então aquelas cordas que você está vendo aí, olhando para o seu colo, é como se fossem as linhas da tablatura. Você vai ver que a linha que está embaixo, imaginando que a sua guitarra virou um papel, é a sexta corda, que é a corda mais grave, que no caso é a corda Mi. Então na tablatura, que sempre que você vê ela, a corda de baixo vai ser a corda misona, a corda mais grossa e a corda mais grave da sua guitarra ou do seu violão. Então depois disso, a gente tem a corda mais fina que fica ali em cima, que é a nossa mizinha, que é a corda mais aguda. Então a tablatura meio que é invertido, mas ao mesmo tempo não é, porque se você olhar a sua guitarra no seu colo de cima para baixo, você vai ver que da posição que você está olhando embaixo vai ser a mais grossa mesmo, e não a mais fina. Então foi estabelecido que a tablatura sempre vai ser desse jeito. A sexta corda é mais grave, que fica embaixo, e a corda aguda fica em cima. E aqui a gente tem todas as outras cordas, né? Então a primeira aqui, a mizinha está aqui, primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta cordas. Inclusive, existem instrumentos, por exemplo, que tem menos cordas, instrumentos de 5 cordas, ou instrumentos que tem mais cordas, por exemplo, guitarras de 7 cordas, de 8 cordas, que elas possuem mais linhas na tablatura. Então, sempre lembrando que as linhas da tablatura significam as cordas do instrumento que você está usando. Então, a mais popular que existe é de 6 linhas, mas, por exemplo, uma tablatura para contrabaixo de 4 cordas só vai ter 4 linhas. Contrabaixo de 5 cordas, 5 linhas. Então, não necessariamente uma tablatura vai ter 6 linhas, depende do instrumento que a gente está escrevendo. O que acontece geralmente na tablatura é o seguinte: isso é parecido com a partitura, tem o mesmo princípio de divisão musical.
Então aqui a gente vai ter alguns números que vão indicar a posição no braço, onde a gente vai executar essas notas. E depois eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente vai ter as divisões. Então, para a música não ficar meio perdida e você não se achar em que parte você tá, ela é sempre dividida em blocos. Então, esse primeiro bloco aqui, ele possui 1, 2, 3, 4 notinhas pra gente tocar. E o nome desse bloco a gente chama de compasso. Então, esse aqui é o primeiro compasso. Aí a gente vai usar uma linha para dividir e vai fazer o próximo compasso. No próximo compasso a gente tem 1, 2, 3, 4 notas também. No próximo compasso, mais 4. E no último compasso a gente só tem 3 notas. Outro detalhe. Na tablatura, por exemplo, eu tô com números aqui em cima. Eu vou tocar essas notas aqui. Se os números passarem para outra linha, significa simplesmente que eu vou mudar de linha na guitarra e vou tocar, colocar os dedos e tocar essa nota numa linha diferente. Então eu vou mostrar para vocês direitinho como toca isso na prática. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente toca a tablatura na prática. Então você está vendo ali que os primeiros números que estão ali no primeiro compasso, eles estão na primeira linha. Lembrando que a primeira linha é essa aqui de baixo. Olhando sempre como se você fosse imaginar que você está olhando aqui por cima e o seu braço da guitarra é como se fosse um papel. Então aqui, a primeira linha, a gente tem 2 zeros. O que o zero significa? O zero significa casa zero, ou seja, não apertar nenhuma casa. É simplesmente a corda solta. Então as duas primeiras notas que a gente tem ali, 2 zeros, vão ser 2 cordas soltas e a gente vai tocar 2 vezes assim. Ó. Tocamos 2 zeros, muito simples. Depois disso a gente vai ter o número 1, que significa casa 1. Então a gente vai colocar o dedo aqui na casa 1, lembrando que é sempre do seu lado direito. Nunca coloca o dedo aqui no começo, coloca ele bem pertinho do traste. E a gente vai tocar uma vez, só tem o número 1. Depois a gente vai tocar na casa 3. Um exercício legal é, ao invés de você fazer tudo com o seu dedo indicador, cada casa que for pedida, você vai usar um dedo. Então imagina que cada dedo mora numa casa. Então esse dedo está aqui, esse dedo fica aqui na segunda, esse na terceira, esse na quarta. Então se eles pedirem número 3, vai ser casa 3 e dedo 3, não dedo 1. Então no caso aqui, a última notinha do primeiro compasso vai ser esse 3 aqui, na corda mais fininha. Então tocando de novo o primeiro compasso fica assim. Seguindo para o segundo compasso, vai ter um outro 3. Então eu já estou ali mesmo, não preciso nem tirar. Toco ele de novo. Voltei para o 1. Voltei para o 0, que ela solta. Agora tá vendo que o 3 mudou de linha? Antes o 3 estava aqui embaixo, a gente sabia que era na corda mais fininha. Como ele mudou de linha, a gente tem que mudar de corda. Então ele mudou para a corda de cima aqui, ó. Então esse 3 vai ser aqui em cima. Lembrando que se eu mudei na mão esquerda, eu tenho que mudar na mão direita também. Eu não posso mudar aqui e continuar tocando ali embaixo. Não é essa nota, é a nota aqui de cima. Então o segundo compasso de novo. Depois, no terceiro compasso, vai ter o número 1 ali, só que ainda está na corda 2. Eu ainda estou nessa corda de cima aqui, ó. Tá vendo? No mesmo alinhamento do 3 que eu acabei de tocar. Então eu vou na casa 1, só que não na de baixo, na de cima aqui, ó. Segunda corda. Eu vou tocar o número 1 duas vezes, tem 2 números 1 ali. Eu volto pro 3, só que nessa corda de cima ainda. Agora o meu 0 voltou lá para minha corda mais fininha, a primeira lá de cima, que vai ser a última aqui solta, porque o 0 é solto. Mudando de compasso, vai vir esse 0 de novo solto. E as últimas duas notas vão ser 2 números 3, só que não é na linha de baixo, é na linha de cima. Essa daqui, ó. Então na segunda linha. Então eu vou tocar para vocês ela inteirinha, bem devagar,
para vocês prestarem atenção onde muda de linha ou corda e onde permanece na mesma. Quando vocês pegarem um pouquinho mais de prática, vocês podem tocar ela um pouquinho mais rápido. Então, lembrando que a tablatura ela não possui indicação de duração. Então, vão existir algumas tablaturas que vocês vão ver por aí, algumas peças, até pela internet, que vão ter os números, vão ter as notas certinhas lá, indicando as alturas, mas não vai estar especificado se a nota vai ser curta, se ela vai ser longa, se vai ser uma passagem rápida. Então, aqui eu coloquei só para essa lição um exemplo de duas notinhas que vão ser tocadas bem rapidinhas. Então, a duração delas é bem curta. Então, eu coloquei um arco aqui em cima para indicar que esse 0 e 1 vão ser tocados bem rápidos. E eu deixei indicado também que este 0 aqui na terceira linha ele vai demorar mais. Então, assim, a dica que eu dou é, se vocês estiverem pegando uma tablatura e quiserem pegar o tempo exato dela, vocês vão seguindo as indicações de nota, ou seja, as alturas, e a duração vocês vão ter que ouvir na música original, caso vocês não conheçam. Então, como é o caso dessa música aqui, que é a música Ode to Joy, de Beethoven, é muito conhecida. Então, a gente meio que já conhece a duração dela de tanto ouvir, ou seja, na sua mente já está mais ou menos a métrica da música. Agora, com músicas que a gente nunca ouviu, ou não tem familiaridade com ela, você tem que ouvir várias vezes e tocar as notas aqui, tentando encaixar no tempo da música. Então, por isso que a tablatura, ela ao mesmo tempo que ela é fácil, ela tem alguns pontos que ela não tem. Ela é meio falha nessa questão de tempo. Inclusive, até está sendo usada hoje em dia uma fusão da tablatura com a partitura. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Que primeiro a gente vai ter as noções da tablatura, então a gente vai ter essa aula, mas uma próxima aula de tablatura para eu mostrar algumas indicações de técnica que são usadas na tablatura. E depois a gente vai ter uma iniciação da partitura, alguns símbolos e algumas notas, para depois a gente fundir os dois, que é o que eu diria que é o método mais completo de notação para guitarra e violão. É quando a gente junta a tablatura com a partitura. Bom, agora a gente vai para os exercícios e eu vou tocar para vocês um trechinho da música que eu vou mandar no PDF. E vocês vão praticar essa música em casa. Eu mandei ela em vários níveis de dificuldade, que no caso seria só a questão da velocidade dela, mais rápido ou mais devagar. E vão ter os vários áudios para vocês tentarem tocar até chegar no último nível, lendo a tablatura que está lá. Então, essa parte aqui também está no exercício em PDF, só que aquela parte ali do 0 e 1 é um pouquinho mais rápido, eu vou mostrar como que é. Então vamos lá, a gente vai estar no 3 ali, na segunda corda, a gente vai tocar duas vezes. Aí a gente vai pro 0 na primeira linha, depois a gente vai pro 1 na segunda linha, e agora a gente vai pro compasso que tem uma notinha um pouquinho mais rápida. Então vai ser o 3 na segunda linha, e agora a gente vai pra primeira linha e a gente vai fazer bem rapidinho, o 0, 1, assim. Então vai ser bem rapidinho, 0, 1 e depois volta pro 0. Depois 1 de novo. Então o segundo compasso. De novo.
Aí vem o terceiro compasso. O mesmo 0 e 1 rapidinho. O 3. E o último compasso, o último 0 vai ser um pouquinho mais longo, então vai ser. Eles demoram um pouquinho mais para você passar para a próxima linha. Então eu vou tocar os 4 compassos de novo. Uma dica para vocês tocarem esse 0 e 1, que é um pouquinho mais rápido, é a gente usar a paleta não só para baixo, mas para cima. Então imagina que esse 0, uma vai ser para baixo, e quando eu apertar 1 vai ser para cima. Eu vou tocar bem devagarzinho o segundo compasso usando essa técnica para baixo e para cima. Começa no 3, depois eu faço para baixo, para cima, para baixo e para baixo. Rápido fica assim. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido a como tocar tablatura. É bem simples, mas eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes de mudanças de cordas e tudo mais. Não deixe de praticar. Um abraço e até a próxima aula.